Vou fazer uma oração rápida aqui, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos todos juntos, pedindo que Ele nos assista e o nosso ajustador do pensamento possa nos ajudar a expandir a nossa capacidade de percepção para que nós possamos absorver os ensinamentos de hoje. Muito bem-vindo a todos, boa noite. Nós vamos continuar, então, do ponto onde nós paramos semana passada, e já vamos procurar aqui um leitor para nos ajudar na leitura aqui. Vamos lá, quem vai se animar aí? Estamos aqui no item 5 do documento 189. Precisa brigar, pessoal. Um de cada vez, vamos lá. Eu posso ler. Vamos lá, Lilian, por favor. Obrigado. Nada. Pedro e João na tumba. Enquanto os dois apóstolos corriam para o Gólgota, até a tumba de José, os pensamentos de Pedro alternavam-se entre medo e esperança. Ele temia encontrar o Mestre, mas a sua esperança era estimulada pela história de que Jesus havia mandado uma palavra especial para ele. E ele achava-se quase persuadido de que Jesus estava realmente vivo. Relembrou-se da sua promessa de que ressuscitaria no terceiro dia. Por mais estranho que pudesse parecer, essa promessa não havia sido lembrada por Pedro, desde a crucificação até este momento, em que ele corria para o norte, atravessando Jerusalém. À medida que João saía apressado da cidade, um estranho êxtase feito de júbilo e de esperança inundava a sua alma. Ele estava quase convencido de que aquelas mulheres realmente haviam visto o Mestre ressuscitado. João, sendo mais jovem do que Pedro, ultrapassou-o e chegou primeiro à tumba. João permaneceu junto à entrada, olhando para dentro da tumba, que estava exatamente como Maria a havia descrito. Logo, Simão Pedro chegou correndo e, entrando, viu a mesma tumba vazia, com as mortalhas arrumadas de um modo peculiar. Quando Pedro saiu, João entrou e, igualmente, viu tudo por si próprio. Deixa eu baixar aqui. Viu tudo por si próprio. E então, ambos sentaram-se na pedra para refletir sobre o que significava tudo o que eles haviam visto e ouvido. E enquanto estavam sentados lá, reviraram por completo nas suas mentes o que havia sido dito a eles sobre Jesus, mas não conseguiam perceber claramente o que havia acontecido. Inicialmente, Pedro sugeriu que a tumba houvesse sido saqueada, que inimigos houvessem roubado o corpo, talvez subornando os guardas. Mas João ponderou que a tumba não teria sido deixada tão arrumada se o corpo tivesse sido roubado. E também levantou a questão de que as bandagens puderam ser deixadas para trás e aparentemente tão intactas. E de novo ambos voltaram à tumba para examinar mais de perto as mortalhas. Quando saíam da tumba pela segunda vez,
eles encontraram Maria Madalena, que retornara e chorava diante da entrada. Maria tinha ido até os apóstolos, acreditando que Jesus se havia levantado-se da cova, mas quando todos se recusaram a acreditar no que ela contava, ficou deprimida e em desespero. Queria voltar para junto da tumba, onde ela pensou haver ouvido a voz familiar de Jesus. Enquanto Maria permanecia ali, depois de Pedro e João terem ido embora, de novo o mestre apareceu para ela, dizendo: Não fiques em dúvida, tenha coragem de crer no que viste e ouviste. Volta aos meus apóstolos e de novo dize a eles que eu ressuscitei, que eu aparecerei para eles e que logo irei ter com eles na Galileia, como prometi. Maria apressou-se a voltar à casa de Marcos e disse aos apóstolos que, novamente, havia conversado com Jesus, mas eles não acreditariam nela. E quando Pedro e João voltaram, eles pararam de ridicularizá-la e ficaram cheios de temor e de apreensão. Muito obrigado, Lilian. Obrigada. Muito bom. Alguém quer ter alguma dúvida, algum comentário, alguma observação? Não, é a observação aquilo que me chamou a atenção, né? Foi aquilo que a gente discutiu semana passada, que realmente as mortalhas arrumadas fizeram com que eles descartassem a possibilidade de que Jesus tivesse sido levado, né? Porque como que levaram o corpo e deixaram tudo arrumadinho ali? Então não faz sentido. Pois é. E levaram o corpo sem roupa, né? É, pois é. É. Mas é engraçado, o pessoal, apesar de Jesus ter antecipado por inúmeras vezes para os apóstolos o que iria acontecer, na verdade não adiantou muito, porque eles nem se lembravam do que Jesus tinha falado, né? Que ia ressuscitar e todo aquele negócio. Então, muitas vezes a gente não consegue entender ou gravar na memória aquilo que foi combinado, o que foi dito, né? Mas é curioso. Muito bem. Se ninguém tiver nenhuma outra observação, vamos continuar, né? Diga lá, Hélio. Está muda, Hélio. Ainda não. Estamos aguardando aqui você clicar nesse microfoninho aí. Muito bem, então, vamos ficar aqui sem essa tua observação aí. Vamos lá. Enquanto você trabalha aí, vamos continuar a leitura aqui. Pois se você voltar, a gente volta para o ponto que você quiser discutir. Muito bem, então entramos agora aqui no documento 190, né? Que fala das aparições. Eu já consegui entrar no ar. Oh, Foi agora sim, então. sorte. Então vamos lá. Sorte?
Por Pronto. favor, põe na tela. Deixa eu só voltar minha planilha aqui. É, Minha fonte é outra. é, Pronto, eu vou entrar aqui na minha planilha. tá bom. Entre lá. Mas, efetivamente, eu queria ver o seguinte: no texto, acho que está no 3, deve estar no 3, é citado a palavra cova. E aí eu fico pensando, e cova é um buraco feito na terra, e que, diferente disso, nós aprendemos que ele estava numa tumba e não numa cova. Então, parece um preciosismo meu, mas efetivamente eu queria entender por que cova e não tumba. Haja Bom, eu visto não sei que... se é nesse item 3, mas se for no 3, eu sugiro que você veja de novo, porque lá está escrito tumba o tempo todo. Vamos lá, eu vou ler. Cheguei, agora eu cheguei. Está lá no último, no penúltimo parágrafo. Maria tinha ido até os apóstolos, acreditando que Jesus se havia levantado-se da cova. Está lá no penúltimo parágrafo do 3, que Ah, está doutor. constando cova. Hum. É, enfim, é que eu costumo destacar em amarelo e é muito difícil que eu me equivoque com relação às minhas marcações. Mas continuando, no 4, o último parágrafo do 4, Sim, tá lá. está lá. Diz assim: é, volta aos meus apóstolos e de novo dize a eles que eu ressuscitei, que eu aparecerei para eles e que logo irei ter com eles na Galileia, destaque para Galileia, que é a razão da minha observação, porque vale lembrar, Jesus morreu em Jerusalém e a tumba ficava em Jerusalém. Aí, provavelmente, eu queria destacar, talvez eu esteja aqui me antecipando, mas Jesus apareceu para os apóstolos em Jerusalém ou na Galileia. Então, é apenas. E aí tem aí mais de 140 quilômetros que distanciava um do outro, sem falar no fato que Jesus tinha acabado de ressuscitar e não estava na sua melhor forma física. É apenas um destaque. Quem sabe na sequência o texto se revela ou alguém já pode se antecipar desde logo. Obrigado. Obrigado, Aélio. Eu acho que nós vamos ver as aparições monanciais de Jesus aqui, né? Que vai aparecer ali onde vai se falar onde Jesus apareceu para eles. E, bom, eu não sei qual é a questão com relação à cova ou tumba. Para mim, eu não sei se tem uma diferença um do outro, mas para mim é tudo a mesma coisa. A não sei se de repente tem alguma coisa que faça a gente pensar diferente. O dicionário Mas ensina o que é cova. Se quiser, eu posso postar depois. não, não precisa. Tá? Mas não são sinônimos, são coisas distintas. Então, a minha curiosidade não tem a ver com o significado de cova em relação à tumba, porque eu sei que não são sinônimos. É apenas porque consta cova quando, na verdade, devia constar exclusivamente tumba. Eu vou postar Ah, aqui o que o dicionário ensina sobre cova, só para conhecimento. tá bom. Muito bem, então vamos ver. Fala, Lilian. Não, eu vi no inglês, e no inglês está sepultura, que eles usaram a palavra grave em inglês, né? Eles usaram na primeira parte, foi traduzido como tumba, se não me engano, né? Mas geralmente pode ser sepultura também. E nessa parte de Maria, que foi traduzido como cova, não sei por quê, mas também está como grave, tá? Que é Então foi uma sepultura. questão de tradução Isso, ali. uma questão de tradução, mas eu acredito que eles chamavam de tomb, Já que você está tumba ou vendo grave.
Já que você está vendo no inglês aí nessa parte que fala que iria encontrar eles na Galiléia, Galiléia, que está escrito no inglês, No 189, é no último parágrafo no ali que vai último que eu vou encontrar. ver. É no último mesmo? No último aqui para mim. Ele diz, they would not be. Então, Não, ali no penúltimo, né, que é o cinco ah, é quatro. Galileia mesmo. É Então Galileia. pronto. Uhum. Eu acho que a intenção de Jesus era encontrá-los na Galileia, mas parece-me que ele se encontrou em Jerusalém antes, né? Quando Sim, eles ele estavam se lá. encontra em Eu acho que ele Jerusalém, mudou a intenção. como a gente vai ver aqui agora. É. Diga, Caio. Só um comentário aí do negócio obrigado, Lilian, ficou claro aí, de verdade foi só uma tradução, Aham. mas se vocês virem lá a tumba do Jardim, né, porque tem duas em Jerusalém, né, a tumba do Jardim, ela é um negócio escavado na rocha, né, então bom, eu sei que cova é um negócio diferente, né, que geralmente é um buraco que você tem no solo para baixo, né, mas lá é uma tumba bem diferente, parece uma caverna, uma pequena caverna escavada, né? E com respeito à Galileia, Jesus falou para eles que gostaria de se reunir com eles depois que ressuscitasse na Galileia. Ele tem um primeiro encontro que não é na Galileia, que é ali em Jerusalém mesmo, onde eles estavam escondidos, mas depois ele pediu para eles irem na Galileia. E até lá ele encontra depois o João Marcos. Ele está mais para frente. E eles comem peixe, inclusive comem peixe. Essa parte que me chamou muito a atenção, porque Jesus parte o peixe e come peixe estando ressuscitado. Essa é uma parte, uma das mais curiosas para mim. Ah, muito bem. Então vamos continuar aqui com o texto, que daí agora já nesse documento 190, a gente vai ver das aparições de Jesus ali. E aqui fala de várias dessas aparições, não só dessa, né? Mas de várias outras. Quem pode ler para a gente? Ok. Eu posso As continuar. aparições, diga lá, Lília, vamos Ah, lá, mas, continua. mas você pode ler se quiser também. Oi, eu posso ler se quiser. Ah, tá. Então, Tiago. Não, vamos lá, Tiago. As aparições monanciais de Jesus. O Jesus ressuscitado prepare-se agora para passar um curto período de tempo em Orante, com o propósito de experienciar a carreira monancial ascendente de um mortal dos reinos. Ainda que esse período de vida monancial esteja para ser passado neste mundo da sua encarnação mortal, sob todos os pontos de vista, porém, será o equivalente à contraparte da experiência dos mortais do sistema de Satânia, os quais passam pela via monancial, progressiva, nos 7 mundos das mansões de Jerusalém. Todo esse poder que é inerente a Jesus, o dom da vida, e o capacitou a ressuscitar dos mortos, é a dádiva mesma da vida eterna, que ele outorga aos crentes dos reinos e que assegura, ainda agora, a sua ressurreição dos vínculos da morte natural. Os mortais dos reinos levantar-se-ão na manhã da ressurreição, com o mesmo tipo de corpo de transição homoracial que Jesus teve quando se levantou da tumba naquela manhã de domingo. Esses corpos não têm sangue circulando, e tais seres não se servem de alimentos materiais
comuns. Contudo, essas formas moronciais são reais. Quando os vários crentes viram Jesus, depois da sua ressurreição, eles realmente o viram. Não foram logrados por ilusões, visões ou alucinações. Uma fé inquebrantável na ressurreição de Jesus foi a característica cardinal da fé em todas as ramificações do ensino inicial do Evangelho. Em Jerusalém, na Alexandria, na Antioquia e na Filadélfia, todos os educadores do Evangelho uniram-se nesta fé implícita na ressurreição do Mestre. Ao examinarmos o papel proeminente de Maria Madalena ao proclamar a ressurreição do Mestre, deveria ficar registrado que Maria era a porta-voz principal para o corpo de mulheres, como Pedro o foi para os apóstolos. Não era um dirigente das mulheres que trabalhavam para o reino, mas era a sua instrutora principal e sua porta-voz para o público. Maria tornou-se uma mulher muito circunspecta, de tal modo que a sua ousadia ao falar com o homem, a que ela considerou como sendo o jardineiro de José, apenas indica o quão aterrorizada ficara por haver encontrado a tumba vazia. Foram a profundidade e a agonia do seu amor e a plenitude da sua devoção que a levaram a esquecer, por um momento, a convenção que impunha a proibição à mulher judia de abordar um homem estranho. Obrigado, Obrigado, Henrique. Tiago. Tudo bem. Bom comentário? Aqui chama a atenção essa primeira parte desse texto, que fala que Jesus viveu a sua vida moroncial entre nós, a forma moroncial. Então, ele não viveu a vida moroncial como nós vamos viver ali nas morôncias. Então, esse é o aspecto que diferencia essa transição moroncial dele daquela transição moroncial que todos nós iremos fazer em algum momento, né? E, claro, eu acho que o principal objetivo de Jesus era nos fazer perceber que ele havia de fato ressuscitado e que ele ressuscitara numa forma diferente daquela que ele vivia aqui entre nós, mostrando como seria a forma moroncial que nós iríamos viver quando nós ressuscitássemos ali na morôncia, né? Diga, Flávio. Sim, aqui, ó, bom, Jesus seria o único ser, então, que viveu aqui um curto período na Terra, né, a sua vida monancial, tá? É isso? E porque, assim, Exato. ó, porque ele fala também que com todas essas formas monanciais, elas não servem de alimento, o corpo não serve de alimentos materiais comuns, contudo, essas formas monanciais são reais. Então, é uma vida com densidade ainda, mas sem as necessidades básicas do corpo, seria isso? A nossa vida moroncial, o livro de Urante, os reveladores, eles dizem que a gente sim se alimenta enquanto estamos ali na morôncia, Hum, mas eles não descrevem exatamente o tipo de alimento, hum, né, que a gente recebe. E, além disso, eles dizem a única coisa que tem é que eles dizem que esse alimento não gera, o nosso organismo lá nas morâncias não produz nenhum resíduo, né? Não sobra nada daquela alimentação, né? Então, isso para os mortais que ressuscitam ali na morôncia e tal. Então, aqui eles falam que Jesus, então, prepara-se para passar um período curto, né, de tempo
em Urântia com o propósito de experienciar a carreira monancial ascendente de um mortal dos reinos, né? Então, esse período que ele passou aqui seria como viveríamos cada um de nós lá nos reinos, nas morôncias, exceto que ele esteve aqui entre nós, e nós vamos ter a nossa vida ali na vida moroncial, né? É, então, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aqui. Diga, Hélio. Eu tive a mesma curiosidade que Flávio. É, basicamente, o que eu entendi até agora, que a vida moroncial acontece nas morôncias, efetivamente. E aqui, o texto, eu podia pôr na tela de novo, o 1. Posso. Olha lá, Hélio, o texto 1. Olha lá, o que diz o texto? O Jesus ressuscitado prepara-se agora para passar um curto período de tempo em Urântia, destaque para Urântia, com o propósito de experienciar a carreira moroncial ascendente de um mortal dos reinos. Então, a experiência moroncial tem a ver, sim, com o corpo, que não é o corpo, o mesmo corpo nascido em mulher, mas também tem a ver com uma agenda diferenciada. E certamente a agenda de Jesus, em relação à agenda que nós podemos eventualmente ter nessa carreira moroncial, é completamente diferente. Flávio falou na exposição dele que é peculiar que apenas Jesus tenha sido citado com o corpo moroncial, vivendo uma experiência moroncial, ainda que com uma geografia diferente do que a gente aprendeu. Mas em reuniões anteriores, nós falamos dos 100 assessores do príncipe que receberam corpos não nascidos de mulher, com, enfim, com características humanas, o plasma e coisa do tipo. Mas a pergunta é, esse corpo necessário que os assessores, os 100 assessores receberam, necessariamente não é igual ao nosso, nascido de mulher. De novo, indo mais adiante, é só para destacar o fato da exclusividade. Indo adiante, nós temos, de novo, a experiência de Adão e Eva, que foram incorporados em corpos que também não nasceram de mulher. Também não nasceram de mulher. E esses corpos, de novo, são especiais de tal forma que eles serviriam como matriz de uma elevação biológica. Então, se ele seria matriz de uma elevação biológica pela atividade sexual, pelo acasalamento, esse corpo não poderia ser igual ao nosso, que efetivamente ainda carece dessas características. Seguindo adiante, tudo já foi comentado, mas já que a oportunidade surgiu e aqui nós temos uma configuração de participante diferenciada, eu estou trazendo o assunto de novo. Quem sabe a gente tem uma compreensão melhor a partir da contribuição de cada um. Nós temos mais uma experiência, qual seja, relacionada a corpos, a de Maquiventa Melquisedeque, que é um corpo É, adulto. Ele não nasceu de mulher, já veio adulto, já maduro. Mas, enfim, apenas para contextualizar o comentário do Flávio. Mas a minha inscrição não tem a ver com isso, para variar. A minha inscrição tem a ver com o 5. Podia pôr na tela, por favor, o 5? é, Já está na tela? já está na tela, Hélio. É porque eu estou olhando para outra fonte, por isso eu preciso de ajuda. Vou lá, vou ler. Ao examinarmos o papel proeminente de Maria Madalena, ao proclamar a ressurreição do Mestre, deveria ficar registrado que Maria era a porta-voz principal para o corpo de mulheres, e aí onde me chamou a atenção, com destaque, como Pedro o foi para os apóstolos. Eu entendi que o principal portador
diante dos apóstolos, o líder, o executivo, o administrador era André, o irmão dele. Apenas um destaque. Obrigado. Muito bom, Hélio. Então, todas essas passagens que o Hélio mencionou aí, que antecederam essa aparição de Jesus, começando pelos assessores do príncipe, passando por Adão e Eva, por Maquiventa, etc., não se referiam a corpos moronciais. Nenhum desses citados anteriormente, eram corpos moronciais. O único corpo moroncial que esteve entre nós foi o de Jesus. Diga lá, Hélio. Diga lá, Caio, perdão. Oi, Henrique. É, Só assim, quando eu também li a primeira vez, também eu achei estranho que a passagem, nas diversas fases mononciais, inclusive, né? Porque nessa sequência ele muda de níveis de corpo. Inclusive é falado que é cada vez mais complicado para os transformadores de energia fazer ele visível, né? Em cada uma dessas aparições, né? Que se teve. E todas elas se passam em Urântia. E, inclusive, é dito que vinham comissões de seres ascendentes de Jerusalém para Orântia para ter sessões com Jesus nessa caminhada mononcial dele aqui, tá? Então, uma coisa totalmente atípica, né? Então, é, imagina que seres ascendentes vão a um planeta para, né, visitar e ver Jesus na fase da continuação mortal dele, vamos dizer assim. O que eu acabei entendendo por isso é que Jerusalém, como é uma esfera arquitetônica, é uma das esferas que foi feita por Jesus lá atrás, quando começou a fazer o universo, lá há 400 bilhões de anos, né? É, é um lugar conhecido por ele, não é um lugar novo. Para ele não existia nenhuma vantagem de ir para Jerusalém, passar essa experiência em Jerusalém, que é um lugar conhecido. Para ele seria uma experiência diferente continuar a estender essa, essa vida na criatura e entender, por exemplo, também dos seres celestiais que estão aqui no planeta auxiliando a gente. Isso é uma experiência nova, né? Uma experiência que talvez ele não consiga ter em outras situações. Então é um caso diferente do que é para um ser humano, vamos dizer assim, mas para ele é o que é a novidade, é o que é uma experiência que acrescenta algo novo, tá? Então eu entendo que para ele deveria ser diferente mesmo e foi diferente, assim como foi diferente. O valor está realmente em ser diferente, no caso dele. exatamente. Além disso, é, como foi dito anteriormente, a ressurreição de Jesus já não se deu no mecanismo tradicional, onde participa o anjo serafim, ajustador do pensamento, os arcanjos, etc. Jesus, sendo o Deus do universo local, ele tomou de volta a vida dele por si próprio, ele não precisou da intervenção de nenhum dos outros seres que participam da nossa ressurreição normal. E ele também, como você falou, ele já tinha plena ciência de como funcionava o negócio ali em Jerusalém, etc. Eu entendo que a ressurreição dele, esse período de prova moroncial que ele vivenciou entre nós, tinha outros propósitos que não só de vivência dele, pessoal, como um ser moroncial, mas inclusive de nos mostrar a nós mesmos como que a coisa iria ser conosco quando nós ressuscitássemos, né?
Certo que diferente, num território diferente, porque nós ressuscitaremos ali em Jerusalém, nos mundos da mansão, e ele resolveu passar o período dele monancial aqui conosco. E você tem razão, cada vez ficava mais difícil de fazer com que ele ficasse visível para todos nós, porque assim, veja, o texto fala que ele viveu a experiência monancial entre nós. Então, está certo que foi uma experiência relâmpago, né? Porque foi muito rápida a passagem dele entre nós. Mas a gente sabe que quando nós estivermos na Morôncia, nós vamos passar por 570 corpos diferentes. Está certo que um timing diferente, não vai ser uma coisa tão breve, tão curta, como essa que Jesus passou aqui entre nós, mas cada um desses corpos que nós vamos receber quando estivermos na Morôncia é cada vez mais sutil também, cada vez é mais espiritual e menos material. Então, eu imagino, não está escrito aí, mas imagino que a situação é muito parecida, né? À medida que Jesus ia desenvolvendo a sua experiência monancial, entre nós, ainda que de uma forma mais acelerada, tinha que ser mais difícil mesmo, podia ser diferente, né? E acho que, de novo, ele transmite aqui para a gente a ideia de como que é a nossa ressurreição e como vai ser a nossa vida monancial, só ratifica aquilo que nós sabemos que vai acontecer com a gente, embora as circunstâncias, o local e a forma como aquilo ali evoluiu seja diferente, mas o pano de fundo é o mesmo, é a ressurreição e a vida monancial, né? Com relacionamentos com outros seres, nós vamos ter. Então, eu acho que faz todo sentido. Então, ia ser estranho se ele ressuscitasse e nenhum de nós aqui tivéssemos tomado conhecimento que ele ressuscitou. E menos ainda que tivéssemos conhecimento de que ele tomou uma forma monancial, né? Então tá, Jesus morreu e aí nós não sabemos que ele ressuscitou. Como é que seria esse negócio aí, né? Ele falou que ia ressuscitar, como é que nós vamos saber? Só quando chegar lá nas Morons? Então, para mim, faz todo sentido que a coisa tenha sido como ele fez, para que nós pudéssemos perceber aquilo que ele nos passou. De outra forma, nós íamos ficar no escuro aqui, né? Pô, esse cara veio aqui, morreu, falou que ia ressuscitar, ninguém mais sabe o que aconteceu com ele, só sabe que o corpo sumiu da tumba e blá, 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 não teve mais nada, né? PT saudações, né? Então, ficamos aqui na dúvida daquilo que aconteceu. Para mim, eu acho que essa é a maneira de entender de Jesus nos mostrar como que é o reino de Deus e de que maneira que nós vamos evoluir nele, né? Claro, o ideal seria que nós pudéssemos ver tudo isso com ele lá na Morôncia, né? Mas não seria factível nesse momento. Bom, não sei se alguém tem mais alguma outra observação sobre esse ponto. Diga, Hélio. Eu fiz a observação do papel da Maria Madalena como líder, conforme está no texto, e também em relação a Pedro como líder, quando Jesus escolheu André para isso. O que tem para ser dito a respeito? De fato, Pedro era o líder deles no que diz respeito à pregação, à oratória, à escola de apóstolos, tudo. Era conduzida por Pedro, ele era um líder. É, o administrador, de fato, era André, era um administrador dos apóstolos, né? E como administrador exercia a sua liderança. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de oratória e da pregação do evangelho, Pedro sempre foi o líder, inclusive para todos nós, né? Ele deixou essa herança dele aí
como grande orador, e de certa forma foi meio ofuscada pela presença de Paulo, mas eu acho que ele nunca deixou de ser um líder, né? Embora não seja descrito como o administrador dos apóstolos, ele era um líder. Diga, Caio. Só relembrando aqui algumas coisas. Primeiro que Maria Madalena não era a líder do corpo feminino, era a porta-voz. É, então é um pouco diferente, mas assim como Pedro era o porta-voz também. Quando ia alguém falar pelos 12, geralmente era Pedro, porque é dito no livro que ele era o mais eloquente na hora das pregações públicas. Então ele acabava ficando com essa função. E uma outra coisa é que um pouco antes da última ceia, de verdade, Jesus eh, tirou essa responsabilidade de André como o líder dos 12, né? Retirou isso dele e deixou para o grupo depois escolher, e o grupo naturalmente depois acabou deixando com Pedro como o líder, né? Inclusive tem uma passagem no livro que fala que André achou até muito bom isso, porque o estado de desespero deles era tão grande e, e o humor tão abalado ali depois da morte de Jesus, que ele achou bom que Jesus tivesse tirado essa carga das costas dele, né? Então, só relembrando essas partes aí. Legal, cara. Tudo bem. Diga, Hélio. É, não está no texto que nós acabamos de ler, não está no texto, mas no comentário foi falado que se Jesus não tivesse ressuscitado, teria deixado, desde a geração dele até nossos dias, uma incerteza sobre a divindade dele. E ao dizer tal coisa, a gente está especulando que a mensagem dele, a experiência dele, a vivência dele, em quase 36 anos de vida, não tem a mesma importância que a ressurreição dele. Não foi dito textualmente, mas ficou implícito, por isso a minha provocação. Obrigado. É, é uma provocação válida, Hélio, mas não foi isso que eu quis dizer quando eu falei aquilo ali. Eu só disse que Jesus havia prometido que ia ressuscitar e ele ressuscitou. E ele tinha que mostrar isso para a gente de alguma forma. Era uma forma de ratificar toda a pregação dele. Agora, independente da ressurreição dele ou não, é, isso não tira, não diminui a importância de Jesus e todas as suas pregações entre nós. Mas todos nós temos um pouquinho de Tomé. A gente quer, mostra aí o cravo, mostra aí a ferida, né? A gente só acredita naquilo que vê, né? Então, eu acho que o fato de Jesus ter ressuscitado é uma contribuição positiva para confirmar aquilo que foi falado, ficar só na palavra. Para muitos de nós, talvez isso não fosse importante, mas para muitos outros, com certeza é. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar então. Os arautos da ressurreição. Alguém se anima a nos ajudar com a leitura aqui? Posso ajudar aí? Diga lá, Flávio. Muito Lá. obrigado. Os arautos da ressurreição. Os apóstolos não queriam que Jesus os deixasse, por isso não deram importância a todas as suas afirmações sobre a própria morte, nem as suas promessas de ressuscitar. Eles não estavam esperando a ressurreição do modo como ela veio, e recusaram-se a acreditar nela até que se confrontassem compulsivamente com a evidência irrefutável e com a prova absoluta das suas próprias experiências.
Quando os apóstolos se recusaram a crer naquilo que as 5 mulheres relataram, quanto a terem visto e falado com Jesus, elas se retiraram. Maria Madalena voltou ao sepulcro e as outras foram de volta para a casa de José, onde essas últimas contaram a sua experiência para a filha dele e as outras mulheres. E as mulheres acreditavam naquilo que ouviam. Pouco depois das 6 horas, a filha de José de Arimateia e as 4 mulheres que haviam visto Jesus seguiam para a casa de Nicodemos e ali relataram todos esses acontecimentos a José, a Nicodemos, a Davi Zebedeu e a outros homens reunidos ali. Nicodemos e os outros duvidaram da sua história, duvidaram de que Jesus houvesse ressuscitado dos mortos e conjecturavam se os judeus não teriam removido o corpo. José e Davi estavam dispostos a acreditar no que ouviram, tanto que se apressaram a sair e inspecionar a tumba. Encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam descrito. E foram os últimos a ver o sepulcro assim, pois o sumo sacerdote enviou o capitão dos guardas do templo para a tumba, às 7h30, a fim de retirar de lá as mortalhas. O capitão enrolou-as todas no lençol de linho e atirou-as dentro de um precipício próximo. Do sepulcro, Davi e José foram imediatamente para a casa de Elias Marcos, onde se mantiveram em conferência com os 10 apóstolos na sala de cima. Apenas João Zebedeu se achava disposto a acreditar, ainda que vagamente, que Jesus houvesse ressuscitado dos mortos. Pedro acreditou a princípio, mas, quando não encontrou o mestre, caiu em dúvida profunda. Estavam todos dispostos a acreditar que os judeus haviam retirado o corpo de lá. Davi não argumentaria com eles, mas quando saiu, ele disse: Vós sois os apóstolos e devíeis compreender essas coisas. Não discutirei convosco. Contudo, volto agora para a casa de Nicodemos, onde marquei de me reunir com os mensageiros esta manhã. Quando eles estiverem reunidos, eu os enviarei para a última missão, como arautos da ressurreição do Mestre. Eu ouvi o Mestre dizer que, depois de morrer, ele iria ressuscitar no 3º dia, e eu creio nele. E assim falando aos deprimidos e abandonados embaixadores do reino, esse chefe autoconvocado da comunicação e da informação despediu-se dos apóstolos. Quando saía da sala de cima, ele deixou a bolsa de Judas, contendo todos os fundos apostólicos, no colo de Mateus Levi. Eram aproximadamente 9h30, quando o último dos 26 mensageiros de Davi chegou à casa de Nicodemos. Davi prontamente os reuniu no espaço pátio e disse-lhes: Homens e irmãos, durante todo esse tempo vós tendes servido a nós, de acordo com o juramento feito a mim e a vós próprios, uns aos outros. E eu vos conclamo a testemunhar que nunca antes coloquei informação falsa nas vossas mãos. Estou a ponto de enviar-vos para a vossa última missão, como mensageiros voluntários do reino. E assim fazendo, eu vos libero do vosso juramento e dissolvo o corpo de mensageiros. Homens, eu declaro a vós que terminamos nosso trabalho. O Mestre não mais tem necessidade de mensageiros mortais. Ele ressuscitou dos mortos. Ele nos disse, antes de o haver empreendido, que iria morrer e que levantaria de novo ao 3º dia. Eu vi a tumba, está vazia. Conversei com Maria Madalena e 4 outras mulheres que falaram com Jesus. Agora eu desfaço esse grupo, me despeço de vós e vos envio para vossas respectivas tarefas. E a mensagem que devereis levar aos crentes é: Jesus ressuscitou dos mortos, a tumba está vazia. A maioria daqueles que estavam presentes trataram de persuadir Davi a não fazer isso, mas não conseguiram influenciá-lo. Então procuraram dissuadir os mensageiros, mas estes não deram ouvidos às palavras de dúvida. E assim, pouco antes das 10 horas da manhã desse domingo,
esses 26 corredores saíram como os primeiros arautos do poderoso fato verdadeiro do Jesus ressuscitado. E eles começaram essa missão como haviam iniciado tantas outras, cumprindo o seu juramento, feito junto a Davi e Zebedeu e entre eles próprios. Esses homens depositavam uma grande confiança em Davi. Partiram para essa tarefa sem ao menos parar para falar com aquele que havia visto Jesus, pois eles acreditaram o suficiente na palavra de Davi. A maioria deles confiava no que Davi havia dito, e mesmo aqueles que duvidaram, de algum modo, levaram a mensagem com a mesma certeza e com a mesma rapidez. Os apóstolos do corpo espiritual do reino, nesse dia, estavam reunidos na sala de cima, onde manifestavam temor e expressavam dúvidas, enquanto aqueles leigos, representando a primeira tentativa de socialização do evangelho do Mestre, pela Irmandade dos Homens, sob as ordens do seu destemido e eficiente líder, corriam para proclamar o Salvador, ressuscitado de um mundo e de um universo. E eles enganjaram-se nesse serviço memorável, antes mesmo que os seus representantes escolhidos se mostrassem dispostos a acreditar na sua palavra ou aceitar as provas das testemunhas. Esses 26 mensageiros foram despachados para a casa de Lázaro, em Betânia, e para todos os centros dos crentes, em Berseba, no sul de Damasco, Sidom, ao norte, e de Filadélfia, no leste, até Alexandria, no oeste. Quando Davi deixou seus irmãos e foi até a casa de José em busca da sua mãe, os dois então seguiram até Betânia, para juntar-se à família de Jesus que os aguardava. Davi hospedou-se com Marta e Maria em Betânia até que elas se desfizessem de suas posses terrenas, e depois ele as acompanhou em sua viagem para unirem-se ao seu irmão Lázaro, na Filadélfia. Cerca de uma semana depois, João Zebedeu levou Maria, a mãe de Jesus, até a sua casa em Betsaida. Tiago, o irmão mais velho de Jesus, permaneceu com a sua família em Jerusalém. Ruth ficou em Betânia com as irmãs de Lázaro. O restante da família de Jesus voltou para a Galiléia. Davi e Zebedeu saiu de Betânia com Marta e Maria, indo para a Filadélfia, no princípio de junho. No dia seguinte, ao seu casamento com Ruth, a irmã mais nova de Jesus, a irmã mais nova de Jesus. Muito obrigado, Flávio. Aqui só ratifica aquilo que nós falamos antes, né? Quem acreditava na palavra do mestre e quem não acreditava, ou quem tinha dúvidas, né? Davi foi um cara que, embora não tivesse toda a religiosidade dos seus irmãos, sempre confiou no Jesus e sempre acreditou em tudo que Jesus falou. E ele não teve dúvida de que Jesus havia ressuscitado. Enquanto que os outros estavam ali, mas será que é verdade? Será que não é? Não sei, tem que ver, não sei o quê. Então, interessante toda essa história aí. Diga lá, Hélio. Por favor, colocar. O texto é longo, são 10 parágrafos, mas enfim, eu não vou me alongar. O 2 na tela. Sim, já está lá, Hélio. Eu vou chamar a atenção só para a última. Não, a penúltima e a última frase desse texto, desse parágrafo. A partir de diálogos de aprendizagem em aulas anteriores, em reuniões anteriores. É bom porque aqui esclarece ainda mais alguns pontos que foram levantados lá atrás e que pode eventualmente ter deixado ainda dúvidas. Eu vou ler. E foram os últimos a ver o sepulcro assim, pois o sumo sacerdote enviou o capitão dos guardas do templo para a tumba, às 7h30, a fim de retirar de lá as mortalhas. Destaque, retirar.
Destaque, mortalhas. E agora o ponto. O capitão da guarda, o capitão enrolou-as todas, destaque por todas, no lençol de linho e atirou-as dentro de um precipício próximo. Não tenho a menor dúvida que as vestes de Jesus, as mortalhas, as bandagens e todas foram destruídas a partir desse texto. No entanto, muitos cristãos ainda acreditam que tem um lençol em particular que acabou moldando o corpo de Jesus e é tratado com reverência como uma relíquia. E essa conversa vem de muito tempo e entre nós, inclusive, foi motivo de diálogo de aprendizagem, para não falar a palavra debate. Mas ainda tem um outro ponto que chamou a minha atenção, entre os 10. Aqui no 9, por favor, o 9. Já está na tela? Já está na tela. Primeira frase. Quando Davi, provavelmente o Zebedeu, com certeza, deixou os seus irmãos, foi até a casa de José em busca da sua mãe. Quem é esse José citado aqui? Obrigado. É José de Arimateia. Parabéns, é isso mesmo. Concordo. É isso. Tudo bem. Algum outro comentário sobre... Então, o fato mais curioso e mais relevante aqui é o fato realmente daquela dúvida que persistiu entre os apóstolos de se Jesus teria ressuscitado ou não, enquanto que Davi não teve dúvida nenhuma, né? Mandou todo mundo sair apregoando imediatamente que Jesus havia ressuscitado. Então, é uma questão pessoal, do nosso relacionamento pessoal com Deus, com o nosso ajustador. Enfim, a gente ainda lendo essas histórias aqui, muitos de nós ainda temos as nossas dúvidas de se seria tudo isso mesmo ou não. Mas é isso aí. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário. Tudo bem. Então, seguimos aqui. Diga. Só uma palavrinha aí, Henrique. Eu acho que isso demonstra, na verdade, essa, digamos, incoerência dos apóstolos, assim, né, em não acreditarem, né? Essa semelhança, na verdade, né, com os demais mortais que somos nós também, né, com relação a dúvidas que a gente tem, né, e as dúvidas que a gente tem com relação, né, as questões, na verdade, da ressurreição, enfim, né. Então, acho que isso demonstra que a gente está no mesmo nível, né, porque às vezes a gente se acha num nível muito abaixo, assim, né, do que foram esses homens, né, esses apóstolos, assim. Mas é da natureza humana, né, em que pese se ter fé, né, ter aquela última dúvida, assim, mas será que foi isso mesmo? Então, eu não me sinto tão desgraçado assim quando eu ouço isso. Eu acho que até foi alguma coisa humana, digamos assim, né, e perdoável. É isso. Exatamente, você lembrou bem, Flávio. E, inclusive, tem algumas passagens que os reveladores dizem que o estranho seria se nós não tivéssemos dúvidas, né? Então, as dúvidas vêm, elas vão e voltam. Pô, mas será que é isso mesmo? Será que não é? E aí depois a gente vai lá, não, é isso, né? E quantas vezes a gente não fica aqui pensando, né, se estamos no caminho certo, né? É, mas é como também foi dito, faz sentido tudo isso, né? Faz sentido que a nossa vida tenha essa progressão ou não? Se não faz sentido, então as dúvidas são maiores.
Mas se a gente vendo todas essas, toda essa lógica da nossa construção de perfeccionamento, se faz sentido para nós, as dúvidas vão ser menores, com certeza. Muito bem, vamos continuar aqui na leitura. E agora nós vamos falar das aparições de Jesus em Betânia. E quem é que vai ler para nós? Eu vou me ausentar um minutinho enquanto vão fazendo a leitura aqui. Mas vamos lá, quem vai ler? Posso ler de novo? Posso ler também. Tá, tudo bem, pode ler. Não, não. É o Tiago? Não, lê você, falou primeiro. Fica tranquilo. Tá bom, então. Vou ler. As aparições de Jesus em Betânia. Sim. Calma aí, deixa eu desligar a televisão aqui. Tava ligado. E vamos lá. É, da época da ressurreição moroncial até a hora da sua ascensão espiritual às alturas, Jesus fez 19 aparições isoladas, na forma visível, para os seus crentes na terra. Ele não apareceu para os seus inimigos, nem para aqueles que não poderiam fazer um uso espiritual da sua manifestação na forma visível. A sua primeira aparição foi para as 5 mulheres no sepulcro. A sua segunda, para Maria Madalena, também no sepulcro. A terceira aparição ocorreu por volta do meio-dia, nesse domingo, em Betânia, pouco depois do meio-dia. Tiago, o irmão mais velho de Jesus, estava no jardim de Lázaro, de pé, diante da tumba vazia do irmão, do irmão ressuscitado. Céu da tela o texto. Acho que o Henrique vai voltar. Esperar um pouquinho e voltar. Santo Sudário é uma fraude, Hélio? Acho que com certeza é, né? Desculpe, Mas eu caí aqui. Aham. Vou Não, deixar aqui alguém como co-host aqui. A internet aqui não é muito boa, não. É, Não, não se machucou, Henrique? deu uma ralada aqui no joelho, mas tá tudo certo. Vamos lá, então vamos continuar a leitura aqui, né? Você estava lendo, Tiago? é, A segundo terceira parágrafo. aparição, né? Vamos ler lá. Isso, isso. Terceira aparição ocorreu por volta do meio-dia, nesse domingo, em Betânia. Pouco depois do meio-dia, Tiago, o irmão mais velho de Jesus, estava no jardim de Lázaro, de pé, diante da tumba vazia do irmão, ressuscitado, de Marta e Maria, repassando na sua mente as novidades trazidas 1 hora atrás, pelo mensageiro de Davi. Tiago inclinava-se a acreditar sempre na missão do seu irmão mais velho na terra, mas havia muito tempo que perdera o contato com o trabalho de Jesus e assim tinha deixado dominar-se por graves incertezas sobre as últimas afirmações dos apóstolos de que Jesus era o Messias. Toda a família estava estupefata e bastante confundida com as notícias trazidas pelo mensageiro. E quando Tiago ainda encontrava-se diante da tumba vazia de Lázaro, Maria Madalena chegou sobressaltada e relatou à família as suas experiências daquela madrugada no sepulcro de José. Antes que ela tivesse terminado, chegaram Davi e Zebedeu e sua mãe. Ruth acreditou, é claro, nesse relato, e também Judá, depois de conversar com Davi e Salomé.
Nesse meio tempo, quando procuraram por Tiago, e antes de encontrarem-no, enquanto permanecia ali, no jardim próximo da tumba, Tiago apercebeu-se de uma presença próxima, como se alguém tivesse tocado no seu ombro. E quando ele voltou-se para olhar, pôde ver a aparição gradual de uma estranha forma ao seu lado. Ele ficou por demais atônito para falar e amedrontado demais para fugir. Então, a estranha forma expressou-se com estas palavras, abre aspas, Tiago, vim com a finalidade de chamar-te para o serviço do reino. Dá as tuas mãos sinceramente aos teus irmãos e segue os meus passos. Fecha aspas. Quando Tiago viu o seu nome sendo pronunciado, ele soube que era o seu irmão mais velho, Jesus, que se dirigia a ele. Todas as pessoas apresentavam dificuldades maiores ou menores para reconhecer a forma monuncial do mestre. Ai, desculpa, eu fiquei um pouco emocionado nessa parte. Todas as pessoas apresentavam dificuldades maiores ou menores para reconhecer a forma monuncial do mestre, mas poucos encontravam dificuldade para reconhecer a sua voz e identificar, de algum outro modo, a sua encantadora personalidade, uma vez que ele houvesse começado a comunicar-se com eles. Quando Tiago percebeu que Jesus estava dirigindo-se a ele, quase caiu de joelhos, exclamando, abre aspas, meu pai e meu irmão, fecha aspas. Mas Jesus, mas Jesus solicitou-lhe que ficasse de pé, enquanto lhe falava, e caminharam pelo jardim, conversando por quase 3 minutos. Falaram sobre as experiências de tempos atrás e anteciparam os acontecimentos do futuro próximo. À medida que, à medida que se aproximaram da casa, Jesus disse, abre aspas, adeus, Tiago, até quando eu os vi a todos juntos, fecha aspas. Tiago correu para casa, enquanto eles o procuravam em Betfage, exclamando, abre aspas, acabo de ver Jesus e de falar com ele, até mesmo conversei com ele. Não está morto, ele ressuscitou e desapareceu diante de mim, dizendo, adeus, até quando eu os vi a todos juntos. Fecha aspas. Mal acabou de falar e Judá chegou, e então, em consideração a este, Tiago contou novamente a experiência que teve com Jesus no jardim, e todos começaram a acreditar na ressurreição de Jesus. Tiago agora anunciava que não iria voltar para a Galiléia, e Davi exclamou, abre aspas, ele está sendo visto, não apenas por mulheres exaltadas. Mesmo os homens de corações fortes começaram a vê-lo. Espero eu próprio vê-lo também. Fecha aspas. E Davi não teve de esperar muito, pois a quarta aparição de Jesus para o reconhecimento mortal ocorreu pouco antes das 2 horas, nessa mesma casa de Marta e Maria. E Jesus surgiu, bem visivelmente, diante da sua família terrena e dos seus amigos. Ao todo, 20 pessoas. O mestre apareceu na porta aberta, dos fundos, dizendo, abre aspas, a paz esteja convosco. Saudações para aqueles que estiveram próximos de mim, na carne e irmandade, para os meus irmãos e irmãs no reino do céu. Como pudeste duvidar? Por que titubeastes por tanto tempo, até seguir do fundo do coração a luz da verdade? Vinde, pois, todos vós à irmandade do Espírito da verdade, no reino do Pai. Fecha aspas. Quando começaram a recobrar-se do choque inicial,
e do próprio espanto, iam aproximar-se dele, como que para abraçá-lo. Jesus desapareceu das suas vistas. Todos queriam correr para a cidade e contar aos apóstolos hesitantes sobre o que havia acontecido, mas Tiago os conteve. Apenas a Maria Madalena foi permitido voltar à casa de José. Tiago proibiu que ele se colocasse abertamente de público que essa visita monacial havia acontecido, por causa de algumas coisas que Jesus havia dito a ele enquanto conversavam no jardim. Mas Tiago nunca revelou mais nada sobre a conversa com o Mestre, ressuscitado, nesse dia na casa de Lázaro, em Betânia. É isso, muito Muito comovente. Eu gostei muito de ler. obrigado, Tiago. Tudo bem, pessoal? Um comentário? Interessante Jesus ter aparecido para Tiago, né? Para o irmão dele, Verdade. e, e depois para a família e os amigos, né? 20 pessoas. Então, antes dos apóstolos, ele se comunicou com Tiago, falou ali, convidou ele para ser apóstolo, uma coisa que ele não fez em vida, né? Ele foi fazer depois. É interessante isso. Por que depois, né? Sendo que Tiago iria sofrer bastante, e eu acho que morreu ali, dali uns anos, eu não lembro muito bem como que foi, mas ele foi líder da igreja em Jerusalém, né? Mas vai falar depois isso. Exatamente, Lília. Essa foi a quarta aparição, né? Ali, a terceira com Tiago e a quarta ali com a família, né? Isso. Jesus teve 19 aparições no total, e a gente vai ver que algumas delas para um grupo bastante numeroso de pessoas. É, e ali Jesus já falou do Espírito da Verdade, né? Ali para a família dele. Ah, interessante. Muito bem, alguma outra dúvida, comentário? Então seguimos adiante aqui. Vamos lá, então. Na casa de José, José de Arimateia, que era o dono do terreno e do sepulcro que Jesus havia sido enterrado. Quem vai ler? Posso ler. Muito bem, Angele. Muito obrigado. Estou arrumando aqui, que está meio confuso. Eu gosto de ler no livro. Na casa de José, José de Arimateia, né? A quinta É. manifestação moroncial de Jesus, para que os olhos dos mortais o reconhecessem, aconteceu na presença de umas 25 mulheres crentes reunidas na casa de José de Arimateia, por volta das 4h15, nesta mesma tarde de domingo. Maria Madalena havia retornado à casa de José apenas alguns minutos antes dessa aparição. Tiago, o irmão de Jesus, havia solicitado que nada fosse dito aos apóstolos a respeito da aparição do Mestre em Betânia. Ele não havia pedido a Maria que se abstivesse de contar o ocorrido às suas irmãs crentes. Assim, depois de ter pedido segredo a todas as mulheres, Maria relatou o que havia acontecido enquanto ela esteve com a família de Jesus em Betânia. E no meio mesmo desse relato emocionante, um silêncio súbito e solene caiu sobre elas. E todas contemplaram bem próximo de si a forma totalmente visível de Jesus ressuscitado. Ele saudou-as, dizendo: a paz esteja convosco.
Na comunhão do reino não haverá judeus nem gentios, nem ricos nem pobres, nem livres ou escravos, nem homem ou mulher. Vós também sois chamados a tornar público a boa nova da liberdade da humanidade por meio do evangelho da filiação a Deus no reino do céu. Ide a todo mundo proclamar esse evangelho e confirmá-lo para os crentes na fé. E enquanto fazeis isso, não vos esqueçais de ministrar aos doentes e fortalecer os que estão fracos e cheios de temor. E eu estarei sempre convosco, até mesmo nos confins da terra. E depois de falar assim, Jesus desapareceu da vista delas, enquanto as mulheres caíram com os seus rostos no chão e adoraram-o em silêncio. Das 5 aparições moranciais de Jesus ocorridas até esse momento, Maria Madalena havia testemunhado 4. Como resultado do envio dos mensageiros durante o meio da tarde e em consequência do vazamento inconsciente de indicações a respeito dessa aparição de Jesus na casa de José, um temor chegou até os dirigentes judeus durante o anoitecer sobre o que estava sendo relatado em toda a cidade, de que Jesus havia ressuscitado e que muitas pessoas estavam declarando tê-lo visto. Os sinedristas encontravam-se profundamente perturbados com esses rumores. Após uma rápida conversa com Anás, Caifás, convocou uma reunião do Sinédrio para as 8 horas naquela noite. Foi nessa reunião que foi tomada a decisão de expulsar das sinagogas qualquer pessoa que fizesse menção à ressurreição de Jesus. Foi sugerido mesmo que qualquer pessoa que afirmasse tê-lo visto deveria ser condenada à morte. Essa proposta, contudo, não chegou a ser votada, já que a reunião dispersou-se em uma confusão que beirava ao pânico. Eles haviam ousado pensar que haviam acabado com Jesus, mas estavam a ponto de descobrir que as dificuldades reais que teriam com o homem de Nazaré estavam apenas começando. Obrigado, Angélica. Nada. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Diga, Lilian. Então, ali a gente descobre mais uma coisa que Tiago falou, né? Confidenciou, no caso, né? Para Maria Madalena, para que não espalhassem a notícia por enquanto, mas que ela fosse avisar as mulheres que estavam na casa de José da Arimateia. Então, as crentes que estavam lá, ali não diz que eram provavelmente deviam ser as 12 discípulas, mais o corpo de mulheres, né, que eles falam, mais algumas crentes, né? E então ali Jesus, ele envia as mulheres à evangelização. Vocês também devem evangelizar. Olha que interessante. É. E daí ele começa a falar um pouco mais do que seria essa evangelização, né? Do que seria o reino de Deus. No reino de Deus não haverá escravo, não haverá livre, não, né? Todos serão iguais. Então, o que elas deveriam falar? E mais para frente ele vai aumentar
esse discurso dele, né? Falando basicamente a mesma coisa. Mas é bem interessante, assim, né? Que foi só para esse grupo de mulheres que estavam lá. Então, como que novamente Jesus eleva as mulheres ao mesmo patamar dos homens, né, com a mesma missão, os mesmos direitos. Achei muito linda essa parte, assim, e essa aparição exclusiva para elas. Mesmo porque eles não ficavam juntos, né, em ambientes em conjunto, assim, né? E ali você vê essa parte, né? Então aí fala sobre essa aparição, acho que é mais sobre essa, né? Que me chamou a Bom, atenção. muito legal mesmo, Línia. Olha, nós temos um dos microfones que está aberto, que está produzindo um ruído, uma interferência. Não sei de quem que é, mas... Então, vamos ver se a gente consegue eliminar, porque depois na gravação aparece a interferência. Mas legal, né, Lilian, ter essa lembrança sua, né? E acho que Jesus sempre teve realmente essa valentia de tratar todos com igualdade, né? E de inserir a mulher no contexto da comunidade, né? De uma maneira geral. Então, muito bom mesmo. Alguma outra observação sobre essa parte dessa leitura? Imagina a gente quando frequenta a igreja, a gente ouve falar de quantas aparições? Uma ou duas, não me lembro agora, né? Na E aqui igreja, tem parece, eu já fiz esse levantamento, parece que são 13, 13, né? né? E aqui tem 19, né? Tudo 19, bem, é. tudo bem. Vamos continuar então vendo as aparições aqui. Outra questão aqui, Ah, ele pede para as mulheres para que confortem, né, os doentes e os atribulados. Ele dá essa missão também para elas, né? Não sei se ele vai falar para os apóstolos também, mas acho que sim, não lembro. Mas para as mulheres ele dá essa. Eu lembro muito das freiras, né? Porque na Igreja Católica as freiras, vamos dizer, elas podem até, as mulheres podem ser ministras da Eucaristia. Eu fui mesmo ministra da Eucaristia, pode ser catequistas, eles podem ter, mas as freiras, elas se dedicam totalmente ao serviço do Evangelho. E elas trabalham como educadoras, trabalham como enfermeiras em hospitais, médicas, e elas se dedicam totalmente a esse apostolado. É muito lindo, né? E tem também nas outras igrejas as sacerdotes, as sacerdotisas, né? Vamos dizer assim, não sei, pastoras que falam, né? E, então, elas também fazem essa parte nesse sentido, né? E todas nós somos chamadas, homens e mulheres, somos chamadas a fazer esse apostolado com a vida, né? A nossa vida diária de testemunho. verdade. Muito bem, então seguimos lá adiante com a nossa leitura aqui. Agora, a aparição aos gregos, né? Quem vai ler para a gente aqui? Eu posso ler. Então, diga lá, Roberto, por favor. Muito obrigado. A aparição aos gregos. Por volta das 4h30, na casa de um certo Flávio, o mestre fez a sua sexta aparição moroncial para cerca de 40 gregos crentes reunidos lá. Enquanto estavam empenhados em discutir os relatos da sua ressurreição, o mestre manifestou-se em meio a eles, a despeito das portas estarem fechadas com ferrolhos seguros. E dirigindo-se a eles, ele disse:
A paz esteja convosco. Embora haja aparecido na terra e entre os judeus, o Filho do Homem veio para ministrar a todos os homens. No reino do meu Pai não haverá nem judeus nem gentios, vós sereis todos irmãos. Os filhos de Deus, ide, portanto, a todo mundo, proclamar esse evangelho da salvação, como vós o recebestes dos embaixadores do reino. E eu aceitarei em comunhão na irmandade dos filhos pela fé na verdade do Pai. E tendo falado-lhes assim, ele os deixou. E não mais o viram. Passaram toda a noite dentro da casa, achavam-se por demais tomados de um temor respeitoso e de um medo espantado, e não se aventuraram a sair. E nenhum desses gregos dormiu naquela noite. Permaneceram acordados, falando sobre essas coisas, e esperando que o mestre pudesse voltar novamente a vir a estar com eles. Nesse grupo achavam-se muitos dos gregos que haviam estado no Getsemane, na ocasião que Judas traiu Jesus com um beijo e os soldados o prenderam. Os rumores da ressurreição de Jesus e os relatos a respeito das aparições para os seus seguidores iam espalhando-se rapidamente, e toda a cidade encontrava-se tomada por uma forte emoção. O mestre já havia aparecido para sua família, para as mulheres e para os gregos, e dentro em pouco manifestar-se-ia em meio aos apóstolos. O sinédrio logo irá começar a considerar os novos problemas que, de um modo tão repentino, se precipitaram sobre os governantes judeus. Jesus pensa muito nos seus apóstolos, mas deseja que sejam deixados a sós por algumas horas mais, em reflexão solene e em considerações profundas, antes de estar com eles. Obrigado, Roberto. Acho que os apóstolos já estavam ficando preocupados, né? Ele aparece para todo mundo É verdade. e não aparece para nós, né? O que será que está acontecendo aí? Quem pisou no tomate, né? Ai, ai, ai. Então, é um grupo grande esse, né? 40 gregos, né? Ali. Agora imagina aquele povo ali do Sinédrio, né? E, bom, eles tinham conseguido prender e matar Jesus, né? Agora, como é que acabava com esse fantasma aí que estava aparecendo para todo lado? Que dor de cabeça, hein, cara? Que confusão, hein? É, não sei se algum deles chegou a considerar a possibilidade de que tudo isso fosse uma realidade, fosse verdade, que Jesus realmente tivesse ressuscitado, ou se eles se autoconvenciam de que tudo isso não passava de fofoca e de arrumação e artimanha para poder deixar os caras numa situação complicada. Mas é interessante todo esse negócio aí. Muito bem, seguimos adiante. Caminhada com os dois irmãos. Alguém quer ler? Eu posso ler? Pode, claro. Vamos lá. A caminhada com os dois irmãos.
Em Emaús, cerca de 11 quilômetros a oeste de Jerusalém, viviam dois irmãos pastores que haviam passado a semana da Páscoa em Jerusalém assistindo aos sacrifícios, aos cerimoniais e às festas. Cleófas, o mais velho, acreditava parcialmente em Jesus. Ao menos, havia sido expulso da sinagoga. O seu irmão, Jacó, não era crente, se bem que tivesse ficado bastante perplexo com o que havia ouvido sobre os ensinamentos e trabalhos do mestre. Nesse domingo, à tarde, a uns 5 quilômetros para fora de Jerusalém, e a uns poucos minutos antes das 5 horas, enquanto esses dois irmãos caminhavam na estrada para Emaús, eles falavam com grande convicção sobre Jesus, dos seus ensinamentos, do seu trabalho, e mais especialmente a respeito dos rumores de que sua tumba estava vazia e de que algumas das mulheres haviam conversado com ele. Cleófas estava a meio caminho de acreditar nesses relatos, mas Jacó insistia em que tudo era provavelmente uma fraude. Enquanto eles conversavam e debatiam desse modo, a caminho de casa, a manifestação mononcial de Jesus, a sua 7ª aparição, veio junto a eles à medida que caminhavam. Cleófas muitas vezes ouvira Jesus ensinar e comera com ele nas casas dos crentes de Jerusalém em várias ocasiões. Mas não reconheceu o mestre, nem mesmo quando ele falou abertamente com eles. Depois de andar um pequeno trecho da estrada junto com eles, Jesus perguntou: quais palavras estavam sendo trocadas entre vós com tamanha convicção quando eu cheguei? E quando Jesus falou, eles pararam e olharam para ele com uma triste surpresa. Disse Cleófas: como pode ser que estejas em Jerusalém e não sabias das coisas que aconteceram recentemente? Então o mestre perguntou: que coisas? Cleófas replicou: se não sabes dessas questões, és o único em Jerusalém que não ouviu os rumores a respeito de Jesus de Nazaré, profeta de palavra e feitos poderosos diante de Deus e todo o povo. Os sacerdotes principais e governantes entregaram-no aos romanos e exigiram que o crucificasse. E assim, muitos de nós estivemos esperando que fosse ele quem iria libertar Israel do jugo dos gentios. Mas isso não é tudo. É já o 3º dia desde que foi crucificado e algumas mulheres nos deixaram estupefados ao declarar que, muito cedo, nesta manhã, foram ao sepulcro e o encontraram vazio. E essas mesmas mulheres afirmaram que conversaram com esse homem. Sustentam mesmo que ele ressuscitou dos mortos. E quando as mulheres relataram isso aos homens, 2 dos seus apóstolos correram à tumba e também encontraram-na vazia. Aqui Jacó interrompeu seu irmão para dizer: mas eles não viram Jesus. Enquanto caminhavam juntos, Jesus disse a eles: quão vagarosos sois para compreender a verdade. Quando me dizeis que as vossas conversas são sobre os ensinamentos e o trabalho desse homem, então posso eu esclarecer-vos, já que estou mais do que familiarizado com tais ensinamentos. Não vos lembrais de que esse Jesus ensinou sempre
que o seu reino não é deste mundo, que todos os homens, sendo filhos de Deus, deveriam encontrar libertação e liberdade no júbilo espiritual, na comunhão e na irmandade do serviço amoroso ao novo reino da verdade, do amor do Pai dos céus? Não lembrais que esse mesmo Filho do Homem proclamou que a salvação de Deus é para todos os homens, que ministrou aos doentes e aflitos, e libertando quem estava atado pelas correntes do medo e escravizados pelo mal? Não sabeis que esse homem de Nazaré disse aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, que seria entregue aos seus inimigos e estes o levariam à morte, mas que ele se levantaria ao terceiro dia? Tudo isso não vos foi dito? E nunca lestes nas Escrituras a respeito desse dia da salvação para os judeus e para os gentios, onde se diz que nele todas as famílias da terra serão abençoadas, que ele ouvirá o apelo dos necessitados e salvará as almas dos pobres que o procuram, que todas as nações o chamarão de abençoado, que esse libertador será como a sombra de uma grande rocha em uma terra exaurida, que ele alimentará o rebanho como um verdadeiro pastor, tomando as ovelhas nos seus braços e carregando-as eternamente no seu colo, que ele abrirá os olhos dos cegos espirituais e trará os prisioneiros dos desespero à libertação plena e à luz. Que todos aqueles que se encontram na escuridão verão a grande luz da salvação da terra, da salvação eterna. Que ele medirá os corações partidos, proclamará a liberdade aos aprisionados do pecado e abrirá a prisão para aqueles que estão escravizados pelo medo e tolhidos pelo mal. E confortará aqueles que estão de luto e outorgará a eles o júbilo da salvação. Da salvação em lugar da pena e do pesar. Que ele será o desejo de todas as nações e o júbilo eterno daqueles que buscam a retidão. Que esse Filho da verdade e da retidão se elevará sobre o mundo como luz curativa e poder salvador, e até mesmo que salvará o seu povo dos pecados, que realmente buscará e salvará os que estão perdidos, que não destruirá os fracos, e sim ministrará a salvação a todos que têm fome e sede de retidão. Que aqueles que acreditam nele terão vida eterna, que ele irá verter o seu espírito sobre toda a carne e que esse espírito da verdade será para cada crente como uma fonte de água, fazendo jorrar a vida eterna. Não compreendestes quão grande foi o evangelho do reino que esse homem entregou a vós? Não percebeis quão grande é a salvação que vem a vós? Nessa altura, eles estavam chegando perto da cidade onde esses dois irmãos moravam. Em uma palavra, esses dois homens disseram, desde que Jesus havia começado a ensinar a eles, enquanto caminhavam junto pela estrada. Logo chegaram em frente à sua humilde moradia, e Jesus estava para deixá-los, indo estrada abaixo, mas eles solicitaram-lhe que entrasse e ficasse com eles. Eles insistiram, como era quase já ao cair da noite, que ele permanecesse lá com eles. Finalmente, Jesus consentiu e, logo que eles entraram na casa e se sentaram para comer, deram a ele o pão para abençoar, e quando ele começou a parti-lo e a entregá-lo a eles,
os olhos dos dois abriram-se e Cleófas reconheceu que o convidado deles era o próprio mestre. E quando ele disse, é o mestre, o Jesus mononcial desapareceu da vista deles. E então, eles comentaram um com o outro. Não é de se espantar que os nossos corações estivessem queimando dentro de nós quando ele nos falou, enquanto caminhávamos pela estrada, e enquanto ele abria ao nosso entendimento os ensinamentos das Escrituras. Eles não se detiveram para comer. Haviam visto o mestre mononcial e saíram correndo da casa, de volta a Jerusalém, para difundir a boa nova do Salvador ressuscitado. Por volta das 9 horas, naquela noite, e pouco antes do mestre aparecer aos 10 apóstolos, esses dois irmãos emocionados irromperam na sala de cima, indo ao encontro dos apóstolos, declarando que haviam visto Jesus e conversado com ele. E contaram tudo que Jesus tinha dito a eles, e mesmo que não haviam reconhecido quem ele era, até o momento em que partiu o pão. Ótimo. Obrigado, Leopoldo. Pois é, que curioso. E será que Jesus apareceu para esses dois cidadãos aí que aparentemente não tinham nenhuma expressão significativa dentro da comunidade, né? Mas ele apareceu para esses dois aí. E pouco conheciam dele, a não ser um deles, né? Diga, Lília. Eu acredito que ele quis saber o que, acho que aqueles que acreditavam mais ou menos, né? E aqueles que não acreditavam também, como é o irmão de Cleofas, né? Estavam falando sobre Jesus. O que que estava, o que que eles estavam, o que estava ocorrendo ali, né? Quais eram as notícias sobre a ressurreição? Que eles contaram tudo que eles contaram que as mulheres foram lá, que os apóstolos não viram eles, né? Mas que as mulheres viram e tal. Interessante, eles deram assim um panorama do que eles ai, você não sabe né, do grande mestre que foi crucificado e tal. E interessante também que Jesus deu toda uma aula para eles sobre, né, sobre o reino. Quer dizer, mas vocês só sabem falar de ressurreição, como eles falaram assim, né? E aquilo que ele falou na terra, vocês não lembram? A mensagem que ele deixou, né? É só importante para vocês isso, a ressurreição? É interessante. Não sei, foi isso que eu entendi, né? Que Jesus disse, olha, né? Ele veio, vocês não lembram que ele falou isso, né? Porque por várias vezes o Cleofas tinha estado com Jesus, né? Em refeições, ele diz. E ele teve a paciência de. E essa já é a sétima, né? Aparição. É, né? É a sétima. Então, quer dizer, eu acho que Jesus ele estava se preparando para aparecer, vamos dizer, de uma forma mais completa para os apóstolos. Um morancial assim mais completo quando ele estivesse com os apóstolos, né? E daí ele poderia, acho que, ficar um pouco mais, porque a gente percebe que ele fica cada vez mais, né, com presente, assim, e depois ele logo some. Pois é. Diga lá, Leopoldo. É interessante assim que com Jesus com os dois nós notamos o seguinte que a quantidade de informações que Jesus passou para eles, né?
É, É, não é? Inclusive, até talvez o tempo tenha sido maior, e, e até agora foi o que receberam mais informações dele, por incrível que pareça, né? Ele realmente é. conversou, ele sentou e dialogou, inclusive, praticamente quase que ceiou com eles, né? Então, foram aqueles dois que realmente nós estamos notando que Jesus dispensou mais tempo e principalmente preparando os dois para que ele já chegaria então aos apóstolos, né? Deve ser Pois agora a é. próxima, né? É. Mas será que Jesus já não sabia tudo que o povo estava falando? Será que ele precisava conversar com esses dois para saber o que o povo estava falando? Também, É né? só uma pergunta, né? Eu acho que Eu acho que eu também fiquei pensando nisso, dá a impressão que é, né? Justamente. Mas será que Justamente. ele também sabia? Tudo devia saber, né? Porque ele, como sendo Deus já nesse momento, ou será que essa transição monancial não permitia que ele soubesse de tudo? Também a gente É, não sabe, né? justamente. é interessante essas considerações aí. É porque ele não Mas, podia ainda aparecer como ele era realmente. é, Tanto que o pessoal não reconhecia ele. Só mas os reconhecia caras foram ele lá correndo para contar para os apóstolos, né? depois, sim, É, quando reconheceram, porque quando Jesus fala, só que os dois tiveram que escutar bastante Jesus para reconhecer ele, para saber que era ele. é. Aí eles foram correndo lá para contar para os apóstolos, e Acho os que apóstolos ainda não tinham visto Jesus, né? eu acho que até para preparar, né, os apóstolos, acho que eles foram como um porta-voz. Me deu a impressão também, eu fiquei entregada. Por que que isso apareceu? Mas no finalzinho, nas últimas frases desse tópico, aparece assim que ele foi correndo falar para os apóstolos. Então, eu acho que foi como uma preparação para eles, para mais uma vez, duas pessoas falar que ele havia sido ressuscitado, né? Eu acho que como um porta-voz para a preparação dos apóstolos, me parece, assim, me pareceu isso, assim. Sei. É, poderia ser, né? Mas é de fato intrigante o fato dele ter aparecido para esses dois aí. É, mas, enfim. E outra questão, eu sei que os tempos são diferentes, eu acho que morancialmente falando, né? Porque Hum, ele fica assim, mais ou menos umas 2 horas sem aparecer. Daí ele aparece, fica um pouquinho com as pessoas e já desaparece. Então, nesse meio tempo, onde é que ele fica? Nas mansões, no mundo das mansões, em trânsito, como é que é, né? É interessante isso. sei lá, né? É uma pergunta também interessante. O que que ele está fazendo enquanto não está no meio dos outros, né? Ah, Será também que ele apareceu só para essas pessoas que foi relatado, ou ele apareceu para outras nesse meio tempo? bom, eu suponho que os reveladores aqui sabem para Falariam, quem ele né? apareceu, né? É, eu acho que sim, né? Não É sei. porque ele disse que apareceu para mais ou menos 1.000 pessoas. Então, se a gente fizer a conta aqui, não dá 1.000. Se a gente fizer a Não, mas conta. aqui foi a quinta ou sexta, né? Ele já Não, tinha mas não, é aparecido. que a gente já leu, né? Se a gente vê os dois documentos, não dá 1.000. Porque na que mais ele apareceu, dá 500. A que mais ele apareceu vai dar 500 pessoas. Se eu não me É, engano. Mas daí se a gente faz as contas, 40 aqui, 20 lá, não dá 1.000. Eu acho que tem alguns que eles não revelaram, não sei. vamos ter que ver aí algum aí que Eu fazer as soube contas de que, novo. eu soube que ele apareceu para os essênios também. Não sei onde eu li isso. É,
Também não sei, Angélica. Eu acho que essa aparição para os essênios não está aqui no livro de Urântia, não Não, sei, não está. eu não É me bíblico. lembro de ter visto. Os essênios é bíblico. É bíblico, né? É a Bíblia. É. Para os Então, essênios. mas na Bíblia ele apareceu só 13 vezes, né, Lilian? Você falou, né? E, Se eu não me engano, é 13 vezes. O Leopoldo, acho que pode ser que saiba mais, mas acho que é. Os e essênios, né? Os essênios, ele apareceu também. Ele teve um diálogo com os essênios, né? certo. Muito bem, pessoal.